parágrafo 262, neste dia de hoje, compartilhando. Diz assim, estamos falando sobre os filhos, educação dos filhos. Tá lembrado, né? Diz assim: se a maturidade fosse apenas o desenvolvimento de algo já contido no código genético, quase nada poderíamos fazer. Mas não é. Olha que interessante aqui, gente. Que nós falamos de maturidade como se todos pudessem amadurecer do mesmo jeito, da mesma forma. Assim como cresce o cabelo, assim como crescem, a pessoa cresce, vai se desenvolvendo, vai crescendo, que também tudo fosse assim, a maturidade, né? Não é. O Papa está reforçando. Não está no código genético. Maturidade perpassa por outros aspectos também, que é um aspecto de aprendizado. Há uma história famosa dentro dos estudos antropológicos das chamadas meninas lobo. Você já ouviu falar desse caso? É muito interessante. O que foi que aconteceu neste caso das meninas lobo? São duas meninas. O caso ficou conhecido, como já dissemos, meninas lobo. É a Amala e a Kamala. É o nome dessas meninas. Elas foram duas crianças selvagens que foram encontradas na Índia em 1920. A primeira delas tinha 1 ano e meio e faleceu 1 ano mais tarde. Kamala, no entanto, já tinha 8 anos de idade e viveu até 1929. Elas agiam como filhotes de lobo, de forma incomum. A história dessas crianças intriga muito as pessoas. Por quê? As suas idades aí presumíveis, né? 2 a 8 anos, deram-lhe nomes de Amala e Kamala, respectivamente, após encontrá-las. O reverendo Singh levou-as para um orfanato que mantinha na cidade de Midnapur. E foi lá que ele iniciou um penoso processo de socialização dessas duas meninas lobo. Elas não falavam, não sorriam, elas andavam de 4, elas uivavam para a lua e sua visão era melhor à noite do que o dia. Gente, por que eu estou contando essa história? Porque significa o fato de elas serem meninas, os seres humanos, gente, mas serem criadas na floresta, elas se desenvolveram como os animais. Por isso andavam de 4, como os lobos. Por isso elas uivavam. Por isso elas não sorriam. Elas eram selvagens. Por quê? Porque elas aprenderam a viver desde a sua infância como os lobos. É interessante nós ouvirmos essa história, uma história que intriga bastante a questão da antropologia e vários aspectos. Eu estou falando isso porque nós estamos falando sobre maturidade. E se não tiver alguém que esteja ao lado, educando, formando, nós vamos criar lobos daqui a algum tempo, né? A prudência, diz o Papa, o reto juízo e a sensatez não dependem de fatores puramente quantitativos de crescimento. Tem gente que acha, né? Ah, não, depois que crescer vai amadurecer. Aí tá com 30 anos, parece um bebezão, né? A mamãe faz tudo na mão, não se vira com nada, não sabe fritar um ovo, não sabe não sabe limpar um calçado. Por quê? Porque não depende da idade. O crescimento, a maturação, não vem junto com a idade, mas de toda uma cadeia de elementos que sintetizam no íntimo da pessoa, mais exatamente no centro da sua liberdade. É muito interessante este tema que o Papa está trazendo à tona, porque hoje nós vamos perceber que muitos pais querem suprir uma ausência afetiva, uma ausência física. E como que é feito isso? Eles acabam querendo suprir com presentes, eles acabam querendo suprir com dinheiro, com bens materiais. A minha ausência, eu não estou presente porque eu estou trabalhando. Estou trabalhando pela minha família. Mas, por outro lado, eu não estou junto com a família. Eu sou ausente. E aí tem pai também hoje que acha que não pode contrariar o filho. Por isso tem que deixar o filho fazer o que quiser. Liberdade. E aí chama isso de liberdade.
É inevitável, diz o Papa, que cada filho nos surpreenda com projetos que brotam desta liberdade, que rompa os nossos esquemas. E é bom que isso aconteça. Veja que interessante. A liberdade pode ser vista de um ponto de vista negativo, em dizer o pai não pode deixar que faça tudo o que quiser, mas também nós temos um outro aspecto, que é os filhos precisam fazer suas escolhas. Como canta, né, aquela dupla sertaneja famosa, né? Depois que nasce o filho, vira passarinho, quer voar. E vai voar por conta. E sabe, gente, que isso daí já está na Bíblia, né? Os filhos são como flechas na aljava que os pais têm, né? Diz o Salmo para nós, os salmistas. Por quê? Porque depois que eles são lançados no mundo, Salmo 127, algumas traduções é o Salmo 128. Depois que cresce, depois que estão lançados no mundo, o pai pode até lançar como uma flecha, mas aonde vai atingir? Vai depender das escolhas, de tantas situações, né? O pai mira. Vamos imaginar a flecha, né? Você tem a mira ali. Você coloca uma determinada força e lança. Agora, no meio do caminho pode existir alguns desvios, alguns outros percursos, e aí depende muito das escolhas dos filhos. Isso é bom, diz o Papa. É bom que façam suas próprias escolhas, mas é bom que sejam educados em valores, numa moral cristã, que aí eles vão poder ter critérios de escolha. A educação envolve a tarefa de promover liberdades responsáveis. É exatamente isso aqui, ó. Liberdades responsáveis. Que nas encruzilhadas saibam optar com sensatez e inteligência. Pessoas que compreendam sem reservas que a sua vida e a vida da sua comunidade estão nas suas mãos e que esta liberdade é um dom imenso. Liberdade não significa fazer o que se quer a hora que quer. Liberdade é poder saber usar com responsabilidade as minhas possibilidades como ser humano. Eu posso, de São Paulo, pode, mas nem tudo convém.